Fala galera, beleza? Voltamos para mais uma aula de texto dissertativo argumentativo. Hoje eu quero fazer um avanço, né? Vamos prolongar a aula que fizemos anteriormente discutindo sobre a importância de se analisar os textos motivadores. Hoje eu quero trazer um novo exemplo para vocês. Vamos direto ao ponto? Então, vamos fazer uma análise do texto do Enem de 2019. Olha só, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Repara que o Enem é muito previsível, né? Tem uma estrutura muito organizada e isso faz com que a prova ela traga ali uma certa... Eu falo de previsibilidade, mas essa previsibilidade não é ruim, tá bem? Ela é algo positivo, porque isso traz segurança para o sistema. Principalmente no caso dos candidatos, né? Que se sentem muito mais à vontade, sabem aquilo que vão esperar e tudo mais. Provas de concurso, da mesma maneira, provas de exame seriado, algumas universidades elas variam. Te dou o exemplo da UNB, a Universidade de Brasília, que também utiliza a dissertação argumentativa como padrão ali para suas estruturas. Não é só a dissertação, mas ela majoritariamente é cobrada também na UNB. Olha só que interessante. A gente tem aqui as instruções, tá vendo? É de 19 essa prova. Instruções, os textos motivadores, isso tudo aqui merece ser analisado. Aqui o pedido, né? Onde vem a proposta propriamente dita. Mais uma vez, você percebe que tem a mesma estrutura que a gente já viu anteriormente. A gente fez a prova de 23 no momento anterior. Você pode ver que ele vem também com o desenho, né, as imagenzinhas. Fizemos 3 provas com o mesmo desenrolar, de certa forma, bem previsível. Bom, vamos dar sequência e mostrar para vocês. Bom, inicialmente a gente tem aqui a parte das instruções, aqui não muda, mas é importante que seja analisada sempre. Aqui o texto número 1, né, sobre democratização do acesso ao cinema. Ó, aqui fala um pouquinho do cinema, que é uma máquina de contar histórias e é uma máquina que já dura quase um século, tá vendo? Ó, coloquei que o cinema serve para entretenimento e faz parte da cultura. Repara que isso aqui é a minha análise. Por que eu faço dessa maneira? Porque quando eu analiso dessa maneira, trazendo ali a minha abordagem, eu já vou meio que buscando extrapolar os textos motivadores e eu já tenho um lado do problema para ser discutido dentro da minha redação. Não preciso ficar inventando nada, tá? Então já pego algo dos textos, algo que já estava previsto ali, e aí eu também faço uma análise dando sequência, obviamente, àquilo que foi feito anteriormente. Aqui o texto do Edgar Morin, e aí fala que registra a existência da sociedade, né? Registra aquilo que é a realidade e tem a participação do espectador, né? Ou seja, o cinema ele pede esse envolvimento, a conexão com o espectador, então a forma de registrar a vida é assim que eu coloquei. Aqui eu tenho também como a telona ela é utilizada, né, só para usar aqui a expressão, né, o percentual de brasileiros hoje que frequentam as salas de cinema, era isso que está sendo retratado aqui, tá? Eu coloquei que a minoria frequenta o cinema. Estranho, né? As pessoas preferem outras formas de entretenimento. Por isso que a gente está falando em democratizar. Então aqui eu já consigo entender que apesar do cinema ele ser uma forma atrativa, que retrata a vida e que pede a conexão com as pessoas, né, com os cidadãos, a minoria hoje frequenta o cinema. Pronto, já sei o problema. Vou fazer um texto que tem proposta de intervenção, que tem solução. Eu já sei a partir dessa análise aquilo que eu preciso abordar. Consegue entender? Isso é feito através da percepção que eu tenho dos textos motivadores, tá bom? Aqui um texto maior, né, mais equilibrado, texto 4, que faz uma análise de como o cinema ele evoluiu nesses últimos anos, né, tá? Mostrando que o país mudou, que os investimentos em infraestrutura hoje eles são baixos, então é uma das explicações dos porquês que as pessoas não frequentam tanto o cinema. Aqui mostra que eles estão basicamente nos shopping centers, né? Então que além de insuficientes hoje, você acaba criando apenas uma massa privilegiada frequentando o cinema. O pessoal da periferia, por exemplo, não está no cinema. Tá aqui, ó. Falta investimento, salas que são concentradas em áreas ricas, um exemplo de shopping centers, e ausentes nas periferias. Acabou. E aqui o pedido clássico para o texto. Percebe que eu, quando faço essa montagem, do jeitinho que você está fazendo aqui, vou te dar o exemplo, eu costumo fazer o Enem. Esse Enem aqui, por exemplo, eu fiz esse Enem e eu faço exatamente essa estrutura que você está vendo aqui. Então,
exatamente assim que a gente faz. Monta aqui um entendimento, aqui eu já posso até falar que faz parte da cultura, tá vendo? Ó, olha só que interessante. Ele faz parte da cultura, desenvolvimento 1. Ele faz parte da cultura, analiso por que faz parte da cultura, aí eu uso um contra-argumento. Mas ele faz parte da cultura, ele tá assim, 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 assado, não sei o quê, porém, e aí eu vou fazendo essa ponte dentro da minha construção de texto. Já vem direto, é o hábito, né, de pensar sempre da mesma maneira. Isso já acaba por favorecer uma estrutura do entendimento do Enem. Nós que somos especialistas em provas de dissertação argumentativa, a gente consegue enxergar muito facilmente dessa maneira. Então você percebe que o texto motivador, ele vai delimitando aquilo que você pode trabalhar. Existem algumas provas específicas, eu cito, por exemplo, provas de concurso. É comum, por exemplo, nós termos provas em que a banca delimita o que você vai discutir. Dá na mesma linha do que você está vendo aqui. Eu estou montando algo, interpretando. Agora, às vezes, a banca ela determina o que você precisa dizer. Também tem que ficar muito atento a esse tipo de estrutura. E a partir daqui, a gente consegue fazer o entendimento e a construção do nosso texto. Tá vendo? Sempre da mesma maneira e fazendo uma análise completa dos textos motivadores. E aí, conta pra mim uma coisa. Gostou? Bacana, né? Usa sempre a estrutura dessa maneira que você vai ter muito a se beneficiar. Beleza? A gente vai ficar por aqui e a gente volta no nosso próximo encontro. Tchau!